Perfeito, viu, Isa? Bom, vamos lá conversar então com o Rafael Favete, trazer ele aqui, cientista político. Seja sempre muito bem-vindo aqui, Favete, na nossa programação. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre uma alegria falar com vocês e com os nossos investidores que estão sempre ligados aqui no BMC News para saber o painel das instituições brasileiras para ajudar a fazer sempre o melhor investimento. Obrigada, Favete. Bom, quero começar já falando contigo sobre algumas dessas propostas que a gente tem visto, sobre essas mudanças na tributação. O ex-presidente Lula falou sobre uma reforma tributária nos primeiros meses do ano que vem, e o Jair Bolsonaro comentou sobre a previsão na tabela do imposto de renda. Como que você avalia essas propostas e quais os impactos na prática, que a gente pode ter na economia com mudanças estruturais nessa questão tributária? Em primeiro lugar, a reforma tributária ela é feita quase anualmente pelos tribunais. O Supremo todo ano tem uma renovação, remodelamento da questão tributária no Brasil e também pelas instruções normativas da Receita Federal. Aliás, essa é uma da grita do mercado real brasileiro, que a Receita Federal não confere segurança jurídica a investimentos de longo prazo no Brasil, porque ela sempre, todo ano, modifica entendimentos e por aí vai. Outra situação é a questão da política quanto aos tributos no Brasil. Essa questão da política quanto aos tributos no Brasil tem um consenso. Todo mundo quer simplificar o sistema. Tanto a proposta do governo Bolsonaro quanto a proposta da oposição do Lula é nesse sentido. Agora, o meio de se fazer isso que é muito diferente. Para o presidente Bolsonaro, que se for reeleito, ficará para o ano que vem duas questões essenciais. A primeira delas, o CBS, que já foi apresentado ao Congresso Nacional. E a segunda delas, a remodelação do imposto de renda, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Quanto à pessoa jurídica, o mais importante é a tributação de lucros e dividendos, que hoje é isento. Quanto à pessoa física, é a ampliação da faixa de isenção, que também já está proposto. Bom, pelo lado da oposição, do candidato Lula, a proposta ela é de mudança no ICMS, isso é a unificação dos impostos no que eles chamam de IVA nacional, não mais um IVA dual. E é muito próximo a proposta da oposição, do candidato Lula, é muito próxima da PEC 45, que já está na Câmara dos Deputados, que tem um teórico por trás, é o professor Bernardo Api, foi apresentado há 2, 3 anos atrás, pelo deputado Baleia Rossi, atual presidente do MDB, e relatada já pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP. Então, a ideia da oposição é resgatar o mindset dessa PEC 45, ao passo que, para a situação do presidente Bolsonaro, é avançar nesses dois projetos, um do imposto de renda e um no CBS. Sabemos que é muito difícil quando trabalhar tributos, porque o cobertor é sempre pequeno. Por exemplo, na questão do imposto de renda, você diminui fortemente os impostos para o setor da indústria, mas aumenta fortemente para o setor de serviços. Essa foi a proposta do Ministério da Economia no ano passado. E aí teve uma grita tremenda do setor de serviços, que conseguiu até barrar aí a tramitação da proposta no Senado. Então sabemos já de antemão o que será a proposta tanto de um governo quanto do outro, né? Agora é saber se o Congresso Nacional vai estar alinhado para essas mudanças. Por enquanto, o Congresso foi parceiro das perspectivas do governo quanto ao ICMS, todos sabem, isso é, colocou combustíveis e luz elétrica e gás de cozinha na essencialidade, portanto, os estados não podem cobrar acima de 17% ou 18%, e também o Congresso foi parceiro do governo central, do Ministério da Economia,
quando o Ministério quis que o ICMS incidisse sobre o preço calculado nos 3 meses anteriores, e não mais no preço projetado na bomba. Porém, o Congresso não foi parceiro do governo quando da alteração do imposto de renda, que travou no Senado, bem como do CBS. Logo, todas essas propostas, tanto de Lula e de Bolsonaro, dependem fortemente da governabilidade no ano que vem. E é exatamente sobre essa eleição que eu queria falar agora, sobre as pesquisas, né, que tem mostrado ali um crescimento do presidente Jair Bolsonaro, ele que está diminuindo a distância em relação ao ex-presidente Lula cada vez mais. O movimento se dá ao mesmo tempo em que alguns indicadores têm melhorado na economia. A gente sabe que muitos votam ali, a maioria vota com o bolso. Além do pagamento de benefícios aprovados pela PEC, ele queria saber, na sua percepção, sobre os números das pesquisas, se é provável ver mais algum crescimento do presidente Jair Bolsonaro, se esses benefícios da PEC já podem ser sentidos aí na pesquisa. Olha, eu ouso dizer que mesmo sem a PEC, o presidente Bolsonaro iria crescer nas pesquisas por um motivo simples. Todos os presidentes que disputaram reeleição cresceram entre março e setembro no ano da reeleição, numa média de 6%. Portanto, já era aguardado o crescimento do presidente Bolsonaro esse ano, mesmo sem a PEC. É claro que, com a PEC, atinge essa PEC 2 setores ainda que o presidente Bolsonaro sofre para conquistar votos. O primeiro deles é aqueles que ganham até um salário mínimo. Então, aguarda-se que, com o pagamento dos benefícios, essa faixa do eleitorado, que dá quase 65% de votos para Lula, diminua um pouco o número de votos. Esses votos representam em torno de 20% do eleitorado brasileiro. De quem ganha de 1 a 2 salários mínimos, o presidente Bolsonaro já avançou bastante nesses 2 últimos meses, e isso já é impacto da inflação, não é impacto ainda do pagamento do auxílio, mas sim da inflação, da baixa da inflação entre julho e agora o que a gente está vendo em agosto. E, portanto, é quase imediato aí a resposta do eleitorado, somado com aquilo que nós falamos em relação a que todos os presidentes sobem nos anos eleitorais. É claro que a tendência do presidente Bolsonaro é subir, isso é visível, né? Agora vamos aguardar como será quando a campanha realmente começar e também o processo inflacionário de setembro, porque ali, em setembro, que o eleitor pendular, que é aquele eleitor que não tem uma filiação fidagal, nem a Lula nem a Bolsonaro, escolhe seu voto. E ali a inflação vai ser a ponta de toque. Essa eleição vai ser muito dura, muito apertada entre Lula e Bolsonaro, e a inflação talvez seja a ponta de toque. Isso é, quanto mais inflação, pior para o presidente Bolsonaro. Quanto menos inflação, pior para o presidente Bolsonaro. Perfeito. Bom, um outro assunto bastante discutido, né, nessa semana é o aumento de 18% nos salários dos ministros do STF. A gente até trouxe mais detalhes sobre isso aqui nessa terça-feira. Essa discussão deve ter um fim ainda nessa quarta, né, com a aprovação do aumento. A remuneração dos ministros deve ir, claro, para mais de R$46 mil, como a gente atualizou nessa terça. Isso gera um efeito cascata para os outros servidores do judiciário brasileiro também, né? Eu queria entender, Favete, como que você vê esse aumento, né? Quais impactos políticos e também econômicos, claro, que isso deve ter, né? Porque o mais importante, eu queria entender do teu ponto de vista, o mais importante será que o Congresso vai conseguir ratificar isso nesse momento, porque a gente sabe que muito tem sido discutido, inclusive, sobre o teto de gasto e tudo mais. E aí? Veja, o impacto, se pensar no Supremo Tribunal Federal, o impacto é, enfim, inexistente quase, porque são 11 ministros e isso tem nenhum impacto, zero impacto nas contas públicas. O problema não é esse, como você bem adiantou, o problema é que o aumento do valor do subsídio dos ministros aumenta o teto do funcionalismo público. Então, e não é só de magistrados não, viu? De todos os servidores do Poder Legislativo, do Executivo, Judiciário, que já batem o teto, se eu aumento o teto, eu aumento também o valor disso aqui. Hoje o Ministério da Economia ainda não tem um número final para saber em relação ao governo todo, né? E claro que imediatamente você puxa todo o judiciário para si, isso é, aumentando o valor
do subsídio dos ministros aumenta o valor de todo o judiciário. Ok, isso é um problema, só que ele é o menor de todos. Como eu disse, é que aumentando o valor do subsídio dos ministros, aqueles servidores do legislativo e do executivo que já estão acima do teto, o teto limita, ok? Então, o que vai acontecer? Eu aumentando o subsídio, eles vão ganhar mais ainda. Não é que vai ter aumento para servidor do executivo e do legislativo. Não, mas é que eles vão ganhar mais, porque o teto, ele já extrapola o teto vai aumentar e o dinheiro vai para o bolso deles e deixa de ficar no Tesouro Nacional. É essa conta que preocupa o Ministério da Economia. E o Ministério da Economia deve estar fazendo essa conta nesse exato momento e deve apresentar essa conta, evidentemente, para os líderes partidários da situação e vai entrar num diálogo com o Supremo Tribunal Federal sobre o que é possível fazer. Portanto, para ser bem claro, o grande problema do aumento do subsídio do salário dos ministros não é os ministros em si. E também não é só e somente só o aumento imediato que dá no salário dos magistrados como um todo, mas sim a perspectiva de a retenção do dinheiro dos salários daqueles servidores do Executivo e do Legislativo que ficavam no Tesouro Nacional, ela deixa de ficar no Tesouro Nacional porque você aumenta o teto e passa para o bolso dos servidores. E é isso que assusta muito o Ministério da Economia, que deve estar fazendo as contas. A pergunta é, o cenário político é bom para isso? Estamos em ano eleitoral. Acho que é um péssimo ano para os deputados votarem a favor disso, pelo menos até o dia 2 de outubro. Logo, o meu cenário base é que isso não passa até o dia 2 de outubro. Depois é outro papo, porque daí já estamos no segundo turno e as eleições para deputados federais e senadores acontecem somente no primeiro turno. Então, eles estão livres depois do segundo turno para votarem como quiser, mas duvido muito que isso passe antes do dia 2 de outubro. Marcos Saravalho está aqui com a gente também, quer fazer perguntas. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Eu queria só voltar a um tema que a gente estava falando aqui antes. Você estava falando um pouquinho da combinação, do efeito da menor inflação com as pesquisas, né? E eu queria entender o seguinte, a gente viu agora o IPCA já apresentando deflação, acho que o mercado refazendo suas contas para agosto, já para setembro talvez. Só que a gente está vendo alguns efeitos, como a gente diz, diretos, né, na gasolina, nos combustíveis, que talvez afete muito mais a classe média no primeiro momento, mas aí no segundo momento a gente pode ter vendo isso passando, talvez trazendo algum impacto, mesmo que seja indireto, nos alimentos, que acho que aí sim começa a afetar realmente aquela classe que talvez seja mais sensível à renda, enfim, a esses efeitos. Então quer dizer, traduzindo tudo isso, só para a gente recapitular aquilo que você falou, a gente pode ter uma alteração, e uma alteração de certa forma até drástica, possivelmente nessas pesquisas, ou seja, a gente já está vendo uma tendência realmente, e parte disso é o próprio efeito econômico, vamos dizer assim, né? No bolso. Veja, toda a literatura da ciência política, quando se trata de reeleição, especialmente de governos centrais, a primeira situação que ocorre, o padrão mundial, é a economia. Especialmente o poderio de compra das famílias. Ora, poderio de compra das famílias tem tanto a massa salarial ampliada, que é importante, claro, mas também o processo inflacionário, né? Porque não adianta, por exemplo, dar um aumento para alguém, ou dar subsídio para alguém, ou dar um programa de assistência para alguém, se a inflação vem e come o poderio de compra, né? Lá no nosso escritório, a gente fez uma análise, tanto com inflação, quanto com massa salarial ampliada, etc., com índice de popularidade dos governantes, e o que mais bateu, você vai cair da cadeira, foi venda de cerveja. A venda de cerveja, ela é par e passo com a popularidade dos governantes. Por quê? Por que venda de cerveja? Porque ela reflete muita coisa, né? Ela reflete o grau de felicidade das pessoas, mas muito o grau de compra, o poderio de compra das pessoas. Então, o poderio de compra das pessoas está intimamente ligado com a aprovação ou não do governante de então. Como se trata de uma reeleição, o governante de então é candidato à reeleição e ele precisa desse índice de aprovação para ser reeleito. E, ora, o índice de aprovação está muito ligado ao poderio de compra. Logo, poderio de compra e capacidade de reeleição andam intimamente ligados. Nesse sentido, processos inflacionários são muito ruins para os candidatos à reeleição, né? Ainda mais com estoques
pressionando aí algumas situações, como nós vimos no começo do ano, quando nós vimos a situação do diesel e do combustível aumentar drasticamente. E ali a gente viu que a candidatura de reeleição do presidente Bolsonaro começou a dar uma patinada, até porque ele é o candidato à reeleição e estava em segundo lugar. Logo, com o processo de arrefecimento do processo inflacionário, isso favorece demais a campanha de reeleição e claro que nós vamos continuar a ver uma melhora aí nos índices de popularidade da aprovação do governo e isso se traduz em intenção de voto. Essa é a questão que está posta. O que está por trás dessa pergunta toda é a velocidade, isso é, se há ou não velocidade para Bolsonaro passar Lula. Aí é uma outra questão que tem até outras variáveis, mas o fato é que um processo de arrefecimento da inflação favorece demais o candidato à reeleição. E por isso nós temos quase muito conforto para dizer que o presidente Bolsonaro vai subir mais ainda nas pesquisas. Favete, deixa eu só fazer também aqui contigo uma questão. A gente viu aí, inclusive, o PSC já reprovando as contas de 2018 do Ciro Gomes. Deixa eu ver aqui. Acho que Não, estava não. Realmente eu tinha... Agora sim, porque esse era aquele modelinho que se a gente não aperta o botão, não funciona, viu, Favete? Tem que apertar o botãozinho para funcionar, Favete. É exatamente isso, agora deu certo. Deixa eu te falar, o que eu estava perguntando para você era sobre essa repercussão em cima das contas do Ciro Gomes, né? Isso foi questionado aí de 2018, ele até tendo que devolver aí parte, né, do dinheiro, inclusive, já para o erário público. Eu queria entender do teu ponto de vista se isso pode pesar negativamente de alguma forma para essa candidatura agora, né, do Ciro Gomes. Veja, a candidatura do Ciro Gomes está espremida entre dois grandes titãs eleitorais. Acontecendo qualquer coisa com Ciro Gomes, ou, enfim, suas contas ou questões pessoais, ele não vai deixar de ter um eleitor que é muito fiel a ele, que gira em torno de 5% hoje, né? Mas também não vai aumentar mais, porque não tem para onde correr. A eleição hoje é Lula versus Bolsonaro. São dois titãs. Eu não sei se nós temos países ocidentais hoje com dois titãs eleitorais disputando a eleição ao mesmo tempo. Então, se você pegar a história dos países de recém-democracia no mundo inteiro, ou mesmo aqueles com democracia madura, dificilmente os titãs eleitorais estão disputando a mesma eleição ao mesmo tempo. Isso é raro acontecer. E nesse ano nós temos um campeão de votos que é o presidente Lula e um campeão de votos que é o presidente Bolsonaro. Eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que usam camiseta do presidente Bolsonaro para correr na rua. E a mesma coisa acontece com o Lula. Tem pessoas que usam camiseta do Lula para correr na rua. Em outras palavras, se o Bolsonaro sair do PL, as pessoas vão continuar votando nele. Se o Lula sair do PT, vão continuar votando nele. Isso não é o partido, não é a teia, é a pessoa dele. Esses dois titãs eleitorais, eles colocam aí um limite muito significativo para qualquer tipo de terceira via. Se tivesse só um ou outro disputando, aí sim, nós poderíamos pensar em cenários em que um outro nome poderia ser viável a disputar no segundo turno ou a ser competitivo. Mas com os dois grandes titãs eleitorais que a gente tem disputando ao mesmo tempo, olha, é muito difícil acharmos que há perspectiva para qualquer outro. Logo, da sua questão em relação a Ciro Gomes, o impacto para o primeiro e segundo turno é quase zero, porque, enfim, o nosso cenário base é que ele não estaria no segundo turno com Lula disputando contra Bolsonaro de nenhum jeito. Ciro Gomes está fora do segundo turno, pelo menos por enquanto, né? Enfim, nós temos sempre o imponderável, mas o cenário base é esse, com certeza. Ciro Gomes que não me ouça, né? Para não me tacar pedra. Favete, agora falando dos casos das indenizações de Deltan Dallagnol, o STJ rejeitou hoje recursos e manteve a ordem ali para Deltan Dallagnol indenizar Lula, no caso daquele PowerPoint que ele definiu Lula como chefe da organização criminosa, então ele teria que indenizá-lo em R$75 mil e mais juros. Tem a questão também que ele foi condenado junto ali com o Rodrigo Janot, pelo TCU, né, e o ex-chefe da Polícia, do Ministério Público Federal, pagar mais de R$3 milhões por diárias de hotéis ali, de 11 procuradores na época do processo ali, das investigações da Lava Jato, eram 11 procuradores de 2014 até 2021, ainda cabe recurso essa questão.
Eu queria entender, isso o presidente Lula sempre acaba falando em seus discursos, que essa é uma prova em que ele seria inocente, né, após sua condenação ser anulada, essas indenizações desses procuradores que fizeram esse trabalho de investigação, que agora tem que indenizar, pagar o preço ali justamente para o ex-presidente Lula. Eu queria entender primeiro a sua visão sobre esses processos em que beneficia Lula e acaba prejudicando esses procuradores, tanto da Lava Jato, né, como autoridades que fazem esse tipo de trabalho, e se isso acaba ajudando aí na narrativa de Lula de que sua anulação mostraria que ele realmente é inocente e poderia até melhorar sua performance na eleição. No nível do pretexto, sim. Isso é, aquela pessoa que não quer um governo Lula, às vezes usa, até inconscientemente, né, essa questão da Lava Jato como pretexto para dizer por que não vota. Mas é porque não quer mesmo, quer dizer, não quer por N motivos, né, especialmente motivos de futuro econômico. O eleitor, ele se baseia muito, especialmente quanto ao governo central, muito do que ele projeta do seu nível de bolso para o futuro. E tenta arrumar pretextos, né? E fica arrumando pretextos. Então, por exemplo, assim, aquela pessoa que sofreu no governo Bolsonaro por processo inflacionário vai ficar arrumando pretexto para não votar porque quer mudança. Aí vai tentar achar, aí vai comparar com o governo do PT para saber se aquilo é melhor ou não. Então, dentro do nível do pretexto, sim. Porém, no nível real, da realidade, a campanha desse ano é fundada muito em cima da economia, como eu já disse, é fundada muito em cima das questões que mexem no bolso das famílias. Isso é importante, isso não é ruído, né? Isso é estruturante para a opinião pública que se transfere em voto. Todas essas outras questões, enfim, seja do passado ou seja do que está acontecendo agora, são pretextos que se tem. Em outras palavras, Lula não vai ganhar um voto a mais ou a menos por causa dessa situação. Bom, sobre o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol é uma figura, enfim, menor hoje dentro do debate político. Ele não consegue mais arregimentar nem o próprio Ministério Público, que hoje, enfim, verifica internamente que houve bastante abuso em relação a algumas condições exercidas por ele especificamente, não do Ministério Público e não da Lava Jato, mas por ele especificamente, né? E é uma figura menor que provavelmente, se conseguir ser candidato pelo Paraná, vai ter uma votação muito expressiva, viu? Por causa do recall do nome dele, né? Então, provavelmente, se deixarem ele ser candidato lá pelo Paraná, ele vai ser deputado federal com bastante voto. Mas não será um deputado líder, não será um deputado que terá aí grande entrada na burocracia dos partidos, né? Não sei como é que vai ficar essa questão, porque o TCU, com a declaração do TCU, ele fica agora, enfim, quase impedido de ser candidato. Vamos ver, isso é uma questão jurídica que vai ser resolvida. O fato é que, no ano que vem, Deltan Dallagnol, sendo parlamentar ou não, cada vez mais será uma figura menor dentro da política brasileira. Isso por quê? Porque os outros lados da política têm figuras que estão a crescer mais. Só para dar um nome, o candidato Tarcísio, pelo lado do Bolsonaro, se perder a eleição, ele vai ser um nome grande na política nacional. Isso é, a formação de líderes políticos, ela não se dá tanto assim como a gente imagina, por quadros que ficam famosos de um dia e depois entram em eclipse, né? A política italiana mostra muito isso para a gente. O grande juiz da Operação Mãos Limpas na Itália foi candidato a deputado, foi deputado, depois não conseguiu mais se reeleger, né? Entrou em ostracismo total. Então, nós temos que verificar na formação de lideranças outros componentes, né? Eu cito o Tarcísio de um lado, podia citar N outros, que são, aí sim, lideranças que nós vemos catapultando respeitabilidade dentro do mundo da política, dentro do mundo do mercado, especialmente, dentro do mundo da sociedade, e que não usam, vamos dizer assim, momentaneamente o seu cargo para fazer aquela flecha e depois cai, né? Então, essas pessoas que usam o cargo como flash e depois caem, a história brasileira é repleta de exemplos, e provavelmente ano que vem a gente nem fale mais de Deltan, mas fale de outras lideranças que estão a crescer aí significativamente, tanto de um lado quanto do outro, do aspecto ideológico. Eu só destaquei o Tarcísio porque, evidentemente, ele era um burocrata, ele era um técnico que agora é um candidato em São Paulo e provavelmente pode ir para o segundo turno, e veio para ficar. Em que sentido?
mesmo se perder as eleições, ele provavelmente traz seu nome aí na alta política nacional. Perfeito. Obrigada mesmo, viu, Favete, aí pelo seu tempo, por vir aqui explicar um pouco desse cenário, né, político, que a gente sabe que ainda vai render muita coisa até outubro. Obrigada pela sua participação, até uma próxima. Obrigado a vocês, obrigado a todos os investidores para tentar entender cada vez melhor o que é importante nas instituições e na política brasileira. Só dar um pequeno recado. Quando o investidor lê jornal, especialmente, o jornal vive de manchete, né? E traz muito ruído, e o investidor fica desesperado. E essa é a nossa tarefa aqui no BMC, é tirar o que é ruído e ficar com o que é realmente importante, aquilo que realmente fica aí na política das instituições brasileiras. Perfeito, exatamente isso. Obrigada mesmo, viu, Favete? Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado a vocês, até logo. Bom dia.